Olá, este é Resenha, o programa da TV Mackenzie, e aqui nós falamos sobre ideias de livros, de filmes que estão por aí, conversando com pessoas que sabem discutir essas ideias, não é, Donizete? Estamos tentando. Né? Estamos tentando. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, você espera aí, por favor. Voltamos então com Resenha, e o assunto hoje é o livro Tratado da Natureza Humana, do filósofo David Hume. Mas não saia ainda, não fique assustado que você vai gostar da conversa. É que nós trouxemos aqui para falar sobre isso e nos mostrar o que tem a ver o Donizete. Donizete, obrigado por ter vindo. Obrigado, é um prazer estar com você aqui, Cláudio. É uma alegria muito grande. Muito bom. Eu mesmo estou curioso para saber, né? Quem foi David Hume? Ok. David Hume foi um filósofo, né, um diplomata também, um homem de grande valor para a sua época. Qual foi essa época? Século XVII. Século né? XVII. Já beirando o século XVIII também, né? Então ele teve um valor assim muito importante no contexto geral das suas obras, né? Na formulação total de suas obras. Onde que ele nasceu? Nasceu em Nine Wells, Inglaterra? na Escócia. Escócia. Na Escócia, Nine Wells, na Escócia. E ele não ficou na Escócia, né? Ele teve uma vida assim de muitas viagens. Estudou em La Flèche, né? Esteve um tempo em La Flèche. Lá ele começa a escrever as primeiras partes do Tratado da Natureza Humana e vem para Londres, participa de alguns círculos filosóficos de Londres e formula finalmente a obra dele, o Tratado da Natureza Humana. Nesse tempo em que ele apresentou seu trabalho, qual era a ideia predominante? O que o pessoal achava que era a verdade naquele tempo? Ok. Duas escolas estavam assim quase que se degladiando na época. O racionalismo, de René Descartes, e também o empirismo, que estava forte, né, com mesmo Locke sendo influenciado por Descartes, Locke, Berkeley, né, então um grupo que se destacava também com influências de Newton. Então, o grupo se estruturou de uma maneira trabalhando o empirismo, e isso ficou muito forte na Inglaterra. Então, Hume também é um empirista, mas ele pode ser chamado assim de uma síntese entre racionalismo e empirismo. Resumindo, o que diferencia racionalismo do empirismo, ou o que os aproxima? Ok. É que os racionalistas tinham uma compreensão de que as coisas eram bem mais inatas, e o empirista, junto com a visão principal de Locke, tinha a ideia de que o homem é uma tábula rasa e as informações são impregnadas nele como um objeto em cima da cera. Então essa luta, essa compreensão entre empiristas e racionalistas fez com que essa escola, que é a escola inglesa, fosse conhecida como um dos marcos assim do iluminismo pelo empirismo, né? Locke, Berkeley e depois David Hume. Geralmente as ideias vêm atrás ou depois de outras, e muitas vezes os defensores da nova proposta se apoiam em supostas ou verdadeiras falhas do que veio antes, né? No caso, o que se denunciava no racionalismo e no empirismo nessa época? A questão de que como que podemos chegar à verdade? Onde está a verdade? Uma perguntinha antiga essa, não? Eu já vi alguém perguntando isso lá atrás. Então, a importância de... É um período que nós estamos falando pós-renascimento, onde a ciência encontra um espaço, né, como nunca havia encontrado. Estavam fascinados pela ciência. Estavam fascinados. Então, conhecer as experiências biológicas, as viagens, todas aquelas coisas faziam com que eles olhassem e dissessem: nós estamos diante do conhecimento, que bom. Mas depois vem a questão, ou o questionamento: como que se dá esse conhecimento? Descartes é o primeiro a dizer: olha, parece que nós não temos noções de verdade.
como que nós podemos enxergar a verdade? E aí vem o famoso cogito ergo sum, quer dizer, eu penso. Então, se eu penso sobre a verdade, uma coisa eu sei. Algo pensa sobre alguma coisa que possa ser verdade. Então, se chama isso de uma visão mais racionalista. Mas como que essa verdade vem? Vem por princípios empiristas. E os da escola inglesa se detiveram a isso, se propuseram a entender melhor isso, né? Isso seria, então, o modo como se partiu do racionalismo para o empirismo, né? Aí começa a ter... Nessa época já daria para ver também onde estaria o calcanhar de Aquiles dessa proposta? O fato é que quando você tem o conhecimento, vamos trabalhar o próprio David Hume, né? Então, por exemplo, de onde vem o conhecimento? O conhecimento vem por experiências, questões empíricas. Então, os dados dos sentidos são fundamentais. Então, o tato, o olfato, a audição, eles são fundamentais para que você possa dizer, olha, eu conheço, eu entendo. Então, isso criou margem para que a ciência fosse valorizada também ao extremo. Então, o que eu posso dizer que é verdade é aquilo que eu tenho condições de dizer por meio da experiência, que aquilo é realmente verdadeiro. Só que o próprio David Hume vai dizer, nem tudo pode ser provado cientificamente. Não quer dizer porque uma coisa acontece rotineiramente que será sempre assim. Isso pode ser uma rotina tão somente, ou um hábito tão somente. Aquilo pode ser que não aconteça em outro momento, não mude. Então, a ideia de que o sol se levanta e temos a claridade do sol é dentro de uma continuidade, mas não significa que será sempre assim. Pode ser que um dia o sol não se levante. Quem sabe um dia ele não se levanta, né? Eu fico curioso para ver como é que naquele tempo, na própria época desse pensador, se refletia o seu pensamento no ensino, por exemplo, nas escolas. Na época houve alguma repercussão assim? O fato é que ele teve a sua obra, o Tratado da Natureza Humana, que ele escreveu, alguns dizem terminando com 27, 28 anos, mas acho que provavelmente uns 28 anos, ele estava na flor da idade, no início ainda, mesmo sendo precoce, né? Mesmo sendo precoce. Mas quando ele escreveu essa obra, ele pensava causar alguma coisa que trouxesse fama, talvez, a ele, mas só causou problemas. Essa obra causou uma dificuldade tremenda, porque ele foi perseguido pelos protestantes, pelos católicos, porque dentro dessa visão de causalidade, ele vai entrar na causa primeira, que seria Deus. Ou seja, contrariou muita gente. Contrariou, né? muita gente. Então, não foi uma obra aceita de início, não foi uma obra amada, foi uma obra realmente que causou grandes dificuldades para ele e não foi realmente aceita. Tá bom. Eu gostaria de perguntar mais sobre esse conteúdo, afinal, vamos explorar o que provocou essa revolta toda. A gente vai fazer isso no próximo bloco. Você espera aí um pouquinho que a gente já volta com mais David Hume. Espera aí. Olá, voltamos com resenha. Estamos falando de David Hume, o Tratado da Natureza Humana. Uma ideia lá do século XVII, século XVIII, você disse, que, porém, teve consequências como as ideias costumam ter. Tanto assim que, na época, já deu briga lá. É isso mesmo? Sim, sim. O que aconteceu? Conta aí pra gente. A obra de David Hume, o Tratado da Natureza Humana, foi criticado por todos os segmentos, principalmente estamos falando de um país... Ele tinha 28, 29 anos? Quando ele escreveu... Alguém não disse esse moleque fica com essas ideias aí? Exatamente, pode ser que alguém tenha falado isso a respeito dele. Mas isso decepcionou e fez com que ele se retirasse até mesmo do contexto inglês,
Foi aí que ele começou a fazer viagens. Quer dizer, ele achou que ia abafar. Ele achou e se decepcionou totalmente. Que coisa. Né? Mas ele não desistiu do projeto dele. Ele tentou ser professor, tanto em Edimburgo como no Glasgow. Ele teve assim oportunidade de fazer algumas coisas e aí depois, escrevendo outras coisas, ele começou a se destacar. E o que realmente fez com que ele se destacasse foi a obra sobre a história da Inglaterra. Nesse livro aí sim, ele teve sucesso, as pessoas gostaram e assim ele começou a adquirir fama. Né? Deixa eu perguntar isso. Se você pode pôr numa frase ou num período curto o pensamento de David Hume, o que você diria? Eu diria que ele foi um inovador. É lógico que distante de princípios que eu particularmente acho que seria complicado e é complicado para a época atual, mas ele foi um inovador, porque quando ele tratou, por exemplo, ele não detestava a ciência, ele amava a ciência. Quando ele diz que nós não temos possibilidades de achar toda a verdade, e aí vem essa questão natureza humana. O que ele está fazendo é o seguinte, ele está querendo dizer para todas as pessoas que aquele que fala sobre a ciência é alguém que pode ser estudado também, na sua natureza, dentro da sua própria natureza. E por ser estudado dentro da sua própria natureza, ele tem impossibilidades de conhecer o conhecimento, mas ele busca o conhecimento, ele está constantemente em busca do conhecimento. Como ele é objeto de estudo, ele está limitado. Exatamente. Então ele está sempre dentro dessa limitação, na qual o que satisfaz é poder encontrar as rotinas, e as rotinas é a ciência. Então se eu consigo desenvolver máquinas, se eu consigo desenvolver tecnologia para hoje, é dentro dessa formulação de tentativa e erro, de chegar num ponto onde você possa coincidir melhor com a rotina, junto com o hábito. Então, ele só diz o seguinte, o que é importante é não descansar, você precisa buscar sempre. Mesmo que você sabe, dentro da visão dele, como filósofo, ele diz, eu sou filósofo. O homem natural, ele busca e descansa naquilo que ele conheceu. Mas ele, como filósofo, ele vai dizer, eu sei que mesmo o homem sempre buscando, isso será insaciável, ele nunca conseguirá chegar à verdade. Será da sua natureza buscar a verdade, mas nunca ele alcançará, porque nós não temos como provar a causa. Veja, ele está realmente arranjando encrenca aí com a igreja, por exemplo? Sim. A igreja vai execrá-lo, né? Ele não vai encontrar espaço porque ele vai ser chamado de ateu, ou ele basicamente é um pai do ceticismo, podemos dizer, moderno. O ceticismo já existia antes, mas ele é um pai de um ceticismo moderno. E por meio disso, ele não tem espaço e ele realmente vai encontrar dificuldades. Mas o que é interessante é que nós estamos falando de iluminismo. Então você já tem muitas pessoas que já estão olhando para essas ideias e falando, esse é o cara. Ele tem boas propostas, ele já começa a adquirir espaço entre os intelectuais. Entendo, quer dizer, havia certamente um segmento que não admitia o pensamento dele, mas uma nova tendência que já vinha de trás também. Exatamente, e principalmente no fim da vida dele, próximo do fim da vida dele. Então virou aí, ele passou a ser reconhecido. Aí no final ele passa a ser reconhecido a ponto de Kant, o grande iluminista, o amado, né, por quase todos os filósofos, chamá-lo daquele que fez com que ele acordasse de um sono dogmático. Porque as impossibilidades de conhecimento que o Hume trouxe fez com que o Kant repensasse a sua própria filosofia. Então ele foi detestado, mas amado também por Acabou muitos. sendo reconhecido por alguns. Exatamente. Você disse que ele escreveu a História da Inglaterra, foi uma grande obra, você disse, né? Isso. Nessa obra, ficaram sinais da sua filosofia? É interessante, porque toda vez que se fala de história, fala sobre como ela ocorre. Então, dá para perceber que existe uma questão meio de, como podemos dizer, de o acaso, né? Coisas que talvez os ingleses acharam que era bem natural e comum, mas na verdade era porque deu certo e foi assimilado porque deu certo. Então essa era a crítica dele, mas que fica velada. Mas como é uma parte histórica, narrando fatos, isso também não fica tão claro e por isso que ela fica um pouco mais aceita. Mas está lá, né? Porque todo mundo que escreve o que quer que sempre seja, deixa, e faça o que quer rastro, que venha fazer, deixa sua marca quanto à
a seus pressupostos, né? Exatamente. Mas sendo algo assim, uma marca mais imperceptível, não causou nenhuma rejeição esse trabalho posterior. Não, e cientificamente tem um espaço até hoje na psicanálise, por exemplo, ele vai dizer que o que é a natureza humana, então, por isso o tratado da natureza humana. O que é a natureza humana? A natureza humana é o seguinte: esse homem, o ser humano, né, o homem e mulher, que tem por ideia o prazer, ele foge da dor. Então ele precisa fugir da dor e correr atrás do prazer. Então é isso que faz com que nós tenhamos a certeza que nós temos, porque até dentro do contexto social, dentro do contexto político, uma coisa que é boa é porque eu sinto que é bom, então eu posso dizer, eu experimento, então eu quero que o outro experimente também. Agora, uma coisa que é ruim, que eu senti, está na natureza humana não querer que o outro sinta também. Então, isso é ético, isso entra na psicologia, entra na psicanálise, entra em tudo. Então, Hume, podemos dizer que abre as portas para uma espécie de modernismo e talvez até para um pós-modernismo, dentro dessa possibilidade de que, olha, ao fazer uma psicanálise da natureza humana, ou entender o humano, a sua natureza, você sabe que ele entende as coisas que estão ao redor dele, ou procura entender, mas ele nunca vai ter respostas suficientes a respeito disso. Mas nessa angústia de procurar as respostas, ele vai fugir da dor e vai buscar sempre o prazer. Então hoje o que nós temos que nos traz conforto, como por exemplo uma cadeira que sentamos e nos deixam confortáveis, é porque experiências levaram a essa ideia de que isso pode melhorar cada vez mais. É a fuga da dor ou do incômodo para o conforto. Tá certo. A gente vê os problemas também dessa proposta, mas a gente vai falar sobre isso no próximo segmento. Vamos ver aí de que modo essas ideias podem ser negativas, mas a gente volta daqui a pouco e fala sobre isso. Você espera aí que a gente já vem. Voltamos então com resenha para o terceiro bloco, falando sobre David Hume e o seu tratado da natureza humana, que, como dissemos, é provocativo. Ele faz uma proposta aí, ele tem um entendimento, Donizete, de que a pessoa então tende para o bem, para a busca da felicidade, e isso para si e para o outro. É assim mesmo, entende bem? Na verdade, esse para o outro é porque é assim que a humanidade, ele chama isso também de hábito. Entendeu que ter leis e ter princípios que promova um bem comum, isso é útil, é um utilitarismo, vamos dizer assim. Não tem uma questão de um afeto, diremos assim, exato a isso. Você tem coisas que funcionam, e se funcionam, vamos utilizá-la. Beira um pouco de pragmatismo, eu chamaria isso mais de um utilitarismo. Então você não tem princípios que regem isso exatamente, mas você tem uma sociedade que vive assim, que aprendeu a viver assim e que ao longo das eras tem vivido assim. Ou seja, ela procura o que promova o bem-estar, a ordem, isso é espontâneo no ser humano, é isso? Sim, exatamente. Então a ideia de lei é uma ideia humana. Exatamente. Brota ele, da natureza humana. Esse é o ponto. É a natureza humana que promove todas essas coisas. Então ele se desvincula. Tristemente, o que faz Hume? Ele nos coloca numa situação, nós estamos
girando pelo universo, sem nenhum controle, sem as ideias que você possa ter a respeito de Deus, são ideias que não são prováveis, então você tem que se satisfazer simplesmente com o acaso. Então ele leva o homem para aquilo que Schaeffer chama de linha do desespero. Ele coloca o homem na linha do desespero. Você não tem para quem apelar. Não tem para quem apelar. Agora, mas como o Schaeffer, que foi um teólogo cristão, chamou de linha do desespero. Porém, o Hume diria que há esperança na natureza humana. Exatamente. Porque ela vai querer e vai promover o bem. Exatamente. É que ele não viu as duas guerras, as duas grandes guerras. Ele deve ter visto alguma antes, viu? Porque guerra não faltou. Não faltava, mas não da forma tão caótica. Foi um caso sério. E mais também como, né, a gente percebe a degradação humana com tantas coisas que, se falarmos assim em termos de desenvolvimento, nós ainda podemos ver coisas, até no contexto atual, meio medieval, né, ou então até antes. Mas é que ele foi dessa época de otimismo, vem aí a ciência e tal, o racionalismo olhando dessa maneira para talvez, o ser humano e não via o outro lado. Talvez seja isso, eu acho que esse seria o ponto. Talvez ele diria também, não, é importante que alguém acredite em alguma coisa, porque isso mantém uma normalização. Ele vai dizer, isso é coisa acadêmica, fica só entre nós acadêmicos. É claro que você pega grupos e grupos que vão absorvendo isso e vão tentando assimilar essas ideias junto com as suas próprias realidades. Aí vem a fragmentação, quer dizer, se você quer acreditar em alguma coisa, acredite. Se você quiser acreditar em alguma outra coisa, acredite. Isso gera um desespero, como Schaeffer diz, uma fragmentação, como também Schaeffer diz. Então, hoje as pessoas acreditam naquilo que acham que deve acreditar. Se quiser acreditar em alguma coisa. Se quiser acreditar em alguma coisa. Então, qual é a minha visão de David Hume? Para mim, Hume e depois Kant, eles vão abrir as portas para essa pós-modernidade, onde você vai ter o que você acha que é viável, o que traz felicidades. Aí você tem amor é uma coisa bonita. Aí todo mundo absorve essa palavra. Mas você não pode ter posicionamento, porque se você tiver um posicionamento, talvez você está querendo quebrar uma ordem. E até politicamente incorreto com certos dogmatismos, né, como eles chamariam. Então, certamente, na época, o pensador cristão viu na proposta de David Hume o conflito com a ideia ali surge, eu creio que ali começa a surgir um conflito, mesmo ele não sendo tão direto a alguns ataques, mas ele também, ele não queria entrar em alguns ataques, ele achava que você tem o vulgo e tem o filósofo. O vulgo fica com a vulgaridade, o filósofo fica com o alto grau. Mas teve um filósofo pastor chamado Thomas Reid, que não ficou quieto diante das obras dele, principalmente do tratado. De que época esse pastor? Contemporâneo. Contemporâneo. Mandava cartas para ele, escocês também, mandava cartas. Foi professor no Glasgow, no King's College, né? E ele começou a combater essas ideias e mostrar que o senso comum, que é os dados do sentido, né, as questões empíricas, junto com uma compreensão metafísica, que seria a fé, ou crer em Deus, fez com que algumas dessas ideias fossem rebatidas. E sempre ele dizendo que o autor do universo, Reid dizendo, né, coloca em nós capacidade de avaliar o mundo e até entender o próprio Deus. Então, aí começa uma outra luta entre esses dois tipos de pensamento, talvez uma luta que exista, né, até agora. Mas o David Hume certamente ficou na sua proposta. Ficou. E é interessante ele se referir ao que é para o filósofo e o que é para o vulgo, né? Porque, na verdade, o modo de pensar, ainda que possa ser explicado ou colocado pelo filósofo, ele acaba influenciando o dia a dia das pessoas, né? Sim. As pessoas fazem escolhas a partir dos valores que adotam. E não dá para escapar, não. A gente vê claramente hoje, algum tempo depois, esses efeitos na sociedade. A influência dele atingiu, eu acho que se nós olharmos para todo o contexto acadêmico do século XVIII, século XIX, eles enfrentaram muito isso, visões positivistas contra esse desespero das
de algo que não deu certo, a questão da fé sendo combatida, Deus não tem mais espaço, porque a visão iluminista já Deus não tem mais espaço, agora a ciência responde. Então eu creio que Hume, ele seja um desses que deu margem para essa compreensão de que a fé, ela deveria ficar em um segundo plano, enquanto a ciência era a única coisa ainda, a boia ainda de salvação no meio disso tudo. Então, ficamos com a boia, porque se qualquer outra coisa te leva a naufragar. Então, eu acho que a visão acadêmica atinge vários universos, e um dos universos é o universo religioso. Tá certo. O universo das igrejas que passa a ter uma outra compreensão em termos de fé, onde vive somente a questão social pelo social, a questão de um amor somente pelo amor, mas perdendo os princípios que eu creio que são fundamentais, que são princípios da própria palavra de Deus. A gente perde o transcendente, não é O isso? transcendente. A gente fica aqui no nosso, Exatamente. no nosso dia a dia. O transcendente, ele não tem mais espaço, ele é irrelevante. Se ele existir, se houver... Se houver, se fique existir, lá. fique lá. E se alguém quiser acreditar nisso, vai ter pelo menos um grau de utilidade, mas entre aqueles que entendem mesmo é isso. E agora, quando você tem jovens e pessoas que querem desbravar e conhecer e se deparam com informações como essa, com certeza isso é muito chamativo também. Tá certo. Falamos aqui então sobre David Hume, esse pensador escocês, eu já ia dizer inglês, pensador escocês, e falamos sobre o seu trabalho, o Tratado da Natureza Humana, muito interessante, com ideias que nos fazem pensar sobre a nossa vida e como nós vivemos a partir daquilo em que cremos, nossos valores, o que está lá no fundo. Muito bom. Nós poderemos voltar aqui, queremos voltar outra vez para falar sobre outras ideias e filmes. Quem sabe você nos dá alguma sugestão também? Você pode escrever para resenha@mackenzie.br. Talvez a gente fale sobre as suas ideias. Convidamos você para ficar conosco no outro dia. Até lá.